Boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês. Que alegria. Hoje a pergunta é: eu posso mudar as minhas relações? Às vezes a gente acha que não pode, né? Que não pode mudar uma relação, não pode uma relação de trabalho, uma relação de casal, uma relação com os irmãos, de amigos. Que aquilo não tem saída, que não tem escolha. Eu posso mudar? Posso. O problema é que muitas vezes eu fico querendo que a relação mude, que o outro mude para a relação ficar boa. E isso nunca vai acontecer. Se eu quero melhorar ou modificar alguma relação na minha vida, eu tenho que começar por mim mesma. A mudança só pode ocorrer passando por mim. Se eu ficar na fantasia de que eu vou mudar o outro, ou que o outro vai mudar com o tempo, ou que ele vai enxergar, ou que ele vai fazer diferente, ou que ele vai atender as minhas expectativas, mais eu vou me frustrar. O outro é o outro, o jeito dele é o jeito certo para ele. Eu tenho que olhar onde eu estou desconfortável. E se eu estou desconfortável, como que eu posso fazer para fazer diferente? Parando e me observando. Em primeiro lugar, com muita amorosidade, porque quando a gente não está satisfeita, às vezes a gente fica se batendo. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu fosse assim, se eu fosse mais magra, se eu fosse mais gorda, se eu tivesse mais dinheiro, se eu isso, se eu aquilo. Não. Olha para você, do jeito que você é. Concorda com você como você é. Para de lamentar e reclamar. O primeiro movimento é parar de reclamar e de lamentar. Se eu fico só lamentando, isso significa que eu não quero mudar. Significa, na verdade, que eu estou buscando aliados para concordarem que realmente eu sou uma infeliz, que realmente está tudo muito difícil, que realmente o outro está me fazendo mal. E não é nada disso. Se eu estou em uma relação, é porque ainda existe um propósito para mim estar ali, um aprendizado, alguma coisa. Eu estou ali porque eu quero, ou porque eu ainda não dei conta de fazer diferente, ainda não chegou a hora certa, porque eu estou aprendendo alguma coisa. Sempre tem um propósito. Quando eu enxergo o propósito, começa a fazer sentido e começa a existir a possibilidade de eu fazer diferente. Se eu começo a ver aonde é o meu lugar, se eu começo a observar que nada acontece só mão única, que é sempre mão dupla, mão e contramão, sou eu e o outro e eu, que eu sou 100% responsável por todas as minhas escolhas, por todas as minhas atitudes, né? Quando eu faço esse movimento de olhar para mim com muito respeito, com muita amorosidade, aí eu posso fazer a mudança, né? Muitas vezes fica muito difícil de eu concordar comigo mesmo, porque eu não concordo muito com meu pai e com a minha mãe. Porque eu não aceito a vida como chegou através do meu pai e da minha mãe. Eu recebi a vida que veio através do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe receberam dos meus avós dos meus bisos. A vida vem lá da fonte. E vem passando pelos nossos ancestrais até chegar na gente. Então, assim, na hora que o óvulo e o espermatozoide do meu pai se encontraram, a vida já estava ali e chegou até mim. Naquele momento, eu pude vir. Então, eu venho com o meu pai e com a minha mãe. E que são os pais certos para mim. São os pais que eu escolhi. Lembrando que são seres humanos imperfeitos. São seres humanos como eu, imperfeitos.
A imperfeição é, de alguma maneira, uma grande dádiva para a humanidade, para que exista o movimento. Se tudo estiver perfeito, não existe necessidade de movimento, não existe. Né? Eu já estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, comendo a comida certa, ou, talvez eu não tenha nem que comer porque eu já estou saciada, eu não tenho o que fazer porque está tudo certo, então não tem que limpar, não tem que arrumar, está tudo certo. Então a nossa imperfeição e as coisas em movimento é que geram a possibilidade da vida. Então, se os meus pais são imperfeitos, assim como eu, e de alguma maneira isso é uma dádiva, eu posso olhar para os meus pais e ver que mesmo que eu não concorde porque eles não são perfeitos, eu posso concordar com a mãe que é sagrada. Sagrada de ter concordado que a vida chegasse até mim passando por ela. Meu pai é sagrado, um pai sagrado, porque ele concordou que a vida chegasse até mim passando por ele. Então, eles nesse lugar de pais sagrados, têm um lugar que, assim, que se eu posso honrá-los, eu posso também me honrar. E se eu me honrar, eu posso também honrar o outro. Né? É muito difícil eu dar amor se eu não me amo. É muito difícil eu honrar o outro se eu não me honro. Então, se eu posso honrar a vida que eu recebi do meu pai e da minha mãe, dando para eles um lugar de respeito, de pai, de mãe, para os meus avós. Ah, mas meu avô traiu minha avó. Ah, mas minha mãe traiu meu pai. Ah, mas meu pai traiu meu pai foi embora. Foi embora, mas foi o que foi possível. Foi o que foi possível. Mas a vida chegou através dele. Muitas vezes, para que eu exista, para que outra pessoa exista, grandes dificuldades em relações acontecem. E aí as pessoas falam assim, ah, mas eu queria que não tivesse acontecido. Eu não queria que tivesse acontecido, é mais ou menos assim a gente ser um pouco arrogante, né? Porque, meu pai deixou minha mãe, mas você tem um irmão, porque seu pai foi viver com outra mulher. Então, quando eu começo a observar as coisas da maneira que é preciso e da maneira que é real e que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, começa a ficar mais fácil e mais leve, né? Muitas vezes as nossas relações, elas também não fluem, porque eu também não quero mudar quando eu não dou lugar de direito para as pessoas que merecem o devido lugar. Ah, como assim, Andreia? Bom, então, se eu estou num relacionamento atualmente, mas eu não dou um bom lugar para o relacionamento que eu tive anteriormente, dar um bom lugar não significa que eu tenho que conviver, que eu tenho que amar, que eu tenho que estar junto, que eu tenho que falar no telefone, que eu tenho que fazer festa. Não, significa falar, olha, aquele foi o primeiro e ele sempre vai ser o primeiro e sempre vai ter o lugar de primeiro. Com ele eu aprendi muitas coisas e foi através das experiências que eu tive com ele que eu pude chegar até aqui. Então, se eu dou esse lugar para o primeiro, se eu dou o lugar para o segundo e estou agora no terceiro, eu posso então ter uma boa relação, porque eu estou priorizando essa relação que eu estou agora e dando o respeito para as anteriores que têm a precedência. Agora, se eu também ficar na que eu estou agora, olhando para o passado, brigando com os que vieram antes, eu também não estou dando a prioridade, porque eu estou olhando para trás. Então, se eu estou nessa relação e estou sempre olhando para trás e falando mal e reclamando, eu estou muito vinculada lá atrás, muito identificada com o que aconteceu lá atrás e não estou priorizando aqui. E eu tenho que priorizar onde eu estou, né? Muitas vezes existem brigas entre irmãos, porque às vezes tem um primeiro filho ou um filho no meio do caminho que teve uma vida curtinha e ficou esquecido.
Ficou esquecido porque às vezes a mãe e o pai acharam que aquilo não era relevante, porque era um feto só de 3 meses, ou de 2 meses, ou de 15 dias. Ou ficou esquecido porque doeu tanto a perda daquele bebê, daquela gestação, ou de uma criança que nasceu já com problemas no princípio da vida. Aquilo doeu tanto que a gente acaba esquecendo. E na hora que esquece, aquilo fica meio que excluído. E se fica excluído, os outros que vêm depois ficam fora do lugar. E aí fica sempre o sistema reclamando e pedindo que isso seja visto. E aí muitas vezes tem um dos irmãos que está ali a serviço de amor a apontar toda hora aquilo. Apontar e fazer pelaquele que não está sendo visto, até que a família inteira pare e olhe e fala, olha, eu vejo, eu concordo. Agora eu dou um bom lugar no meu coração para esse meu irmão. E aí eu posso ir para o meu lugar. E se eu vou para o meu lugar, eu harmonizo as minhas relações. Né? Muitas vezes também a gente fica na briga com os irmãos quando a gente está lá disputando o lugar da mãe ou do pai. Aí eu estou fora do lugar. E aquele irmão que está sacando que você está tomando o lugar do pai e da mãe, começa a ficar incomodado com aquilo e fica lá mostrando e brigando. Fala, ó, você não é minha mãe não, você é minha irmã. Ó, você não é meu pai não, você é minha irmã. Até que você tenha a oportunidade de parar e olhar e ir para o seu lugar. E na hora que você vai para o seu lugar, começa a ficar tudo mais leve, mais fluido. O que é mais assim doido, né? É que é sempre por amor. E a gente muitas vezes está no lugar equivocado por amor, ou a gente está se colocando. Sempre que a gente vem naquele sistema por amor àquele sistema. E às vezes a gente tem um serviço pesado. E nós, seres humanos, somos os reis em julgar, em criticar, em detonar. Então, e muitas vezes o que acontece? Quando eu estou nas relações mais próximas e começo a apontar o dedão para o outro, normalmente, né, eu estou apontando um dedão para o outro, eu tenho esses aqui, ó, esse está indo lá para o outro e esses aqui estão virados para mim. Nas nossas relações, o outro é um verdadeiro espelho, onde eu estou vendo as coisas que eu gosto em mim e as coisas que eu não gosto em mim. Né? Às vezes, quando a gente está apaixonada, a gente fala assim, nossa, mas ele é tão inteligente, ai, mas ele é lindo. Tudo que eu sinto por mim é o que eu estou vendo nele. Naquele momento, eu estou apaixonada por mim mesma. Então, em conexão com ele, eu me identifico com aquilo que eu acho de bom, gostoso e bonito nele e reconheço isso em mim. Então, é muito bom. Agora, é muito difícil quando eu encontro com outro que chega como um grande professor na minha vida, que chega trazendo aquelas coisas que são difíceis e que eu já estou pronta para olhar e fazer diferente. Normalmente eu não identifico de primeira não, eu fico birrenta, com raiva, indignada, porque aquela pessoa está me mostrando aquilo exatamente que eu faço, mas que eu faço em outro lugar. Normalmente eu não estou fazendo com ela, mas eu estou fazendo em outro lugar. E aí aquela pessoa chega como um grande professor. E se eu começo a olhar para ela e falar muito obrigada, você está me mostrando aonde que eu tenho que cuidar de mim. Onde eu tenho que olhar para mim com muito amor, com muito respeito, com muito carinho e poder começar a fazer a mudança. Aí as relações podem se modificar, porque enquanto eu ficar apontando que o outro é que tem que mudar, não vai rolar, vai ficar difícil, vai ficar complicado, né? Então, assim, tudo isso que eu estou falando, a gente acaba chegando nas ordens do amor, né? Que são um princípio básico das constelações familiares. O Bert Hellinger, quando ele sistematiza as constelações, ele fala que existem 3 ordens, 3 leis universais, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. Para que as nossas relações possam ser fluidas e possam ser leves e harmoniosas, eu tenho que respeitar a hierarquia, né? Quem veio no tempo primeiro tem a precedência.
Naquele momento onde estou é a minha prioridade. O pertencimento, a partir do momento que se cria um vínculo, aquela pessoa passa a ter o direito a pertencer e faz parte daquele sistema. Não adianta eu querer excluir. E nas nossas relações a gente também tem que estar em equilíbrio com o que a gente dá e o que a gente recebe. Muitas vezes eu estou me recusando a dar porque eu não sei receber. Às vezes eu estou me recusando a receber porque eu não estou disponível para dar. E fico apontando o que o outro não me dá e se eu estou dando tanto, por que eu estou dando tanto? Por que eu não estou confiante o suficiente, que se eu dando o suficiente eu vou receber o suficiente? Né? Então, mais uma vez, quando a gente vai falar do equilíbrio entre o dar e receber, eu tenho que parar e olhar para mim de novo. Aonde que eu não estou enxergando que eu não estou recebendo, ou aonde eu não me estou me autorizando, por que eu não me estou me autorizando a receber, aonde que eu não estou disponível para dar. Porque se eu estou disponível para dar e para receber, eu posso ter e se eu estou inteira comigo mesma, eu posso ter uma relação de troca saudável com o outro, em todos os aspectos, numa relação de casal, numa relação com amigos, numa relação de irmãos, numa relação profissional. E aí, se eu posso ter essa relação fluida e harmoniosa, eu posso ficar bem. E ficar bem em primeiro lugar comigo mesma. Que esse é o grande desejo, o nosso grande desejo, né, o maior desejo nosso é ser feliz e pertencer. Né? Nós queremos pertencer à nossa família, ao nosso grupo de trabalho, ao nosso grupo de amigos. A gente quer ser amado como? Do jeito que a gente é. E como é que eu posso ser amada do jeito que eu sou? Se eu me amar do jeito que eu sou. Então, assim, é parar e falar assim, você é certa para você, Andréia. Você não é errada para você. Você é certa para você. A sua mãe é a mãe certa para você. O seu pai é o pai certo para você. A sua família é a família certa para você. É onde você tem um serviço de amor e aonde você pode também aprender. Onde você está ali para poder aprender e crescer. E aprender, quando eu digo aprender no sentido de se amar mais, de estar mais conectada com você, com o mundo, com o outro, com a sua inteireza. Então, é sempre um movimento, a vida é sempre um movimento de amor. Então, o convite para mudar as nossas relações não é vamos mudar o outro. Isso é loucura, querer mudar o outro. Vamos começar para mudar as nossas relações? Vamos começar mudando por mim mesma? Se eu posso começar mudando por mim mesma, eu tenho uma grande chance de ser muito bem sucedida na hora que eu desejo mudar as minhas relações para melhor. E é disso que a gente vem falando, né? Na semana que vem, nós vamos ter uma semana navegando nas constelações. Nós vamos passar por ondas. A primeira onda vai ser na segunda-feira, a segunda onda vai ser na terça, a terceira onda na quarta. Nós vamos ir com muita assim, nós vamos velejando, nós vamos com o motor ligado não. Nós vamos numa vibe bem gostosa, olhando para a gente mesmo, com a possibilidade de fazer as mudanças que nós precisamos fazer agora, para a gente estar mais feliz no mundo, para a gente estar mais inteiro no mundo, para a gente poder amar e ser amado, para a gente ser próspero, para a gente ser feliz, para a gente estar no aqui, vivendo no aqui e no agora. Vai ser segunda, terça e quarta, às 19h30. E eu vou ficar esperando você, para a gente poder fazer esse trabalho junto. Venha preparado para se olhar, para se cuidar. Tenha sempre um papelzinho na mão, uma caneta, um lápis. Traga também talvez uns copos, porque se a gente de repente quiser fazer alguma dinâmica, uns copinhos descartáveis, para a gente estar ali e fazer uns movimentos. E eu vou ficar esperando vocês. Eu estou fazendo esse movimento constantemente comigo. E o meu convite é vamos fazer junto. Vamos lá? Vamos fazer junto? Vamos começar mudando a gente mesmo para a gente mudar as nossas relações e ser mais feliz?
Estou esperando vocês.